bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sem exceções. Hoje a gente está aqui para o segundo episódio do CIPcast e é um episódio voltado para alinhamento de equipe que tem o nome Quem são as mãos que cuidam de você no centro cirúrgico? Então, a gente trouxe aqui para esse episódio alguns membros da nossa equipe, a doutora Viviane, que é cirurgião plástico aqui, também opera conosco, a Aline, que é a nossa instrumentadora, e a nossa anestesista, que faltou hoje, doutora Manaíra, você está devendo a gente. De qualquer forma, então hoje a gente quer desmistificar para o público, né, qual a importância de ter uma equipe alinhada, de serem as mesmas pessoas, o mesmo anestesista, o mesmo cirurgião auxiliar, né, o instrumentador, que é quem está por trás disso tudo. E para começar esse episódio, eu quero ouvir principalmente inicialmente da Viviane, né, cirurgiã plástica, aí, faz parte da nossa equipe há aproximadamente quase 3 anos, né? A gente está operando junto. E eu quero que tu conte aqui para o nosso público qual que é a importância de ter 2 cirurgiões e que eles estejam, né, no mesmo procedimento cirúrgico. Legal. Muito obrigada pelo convite para vir aqui no podcast. É muito legal esse projeto, né? E acho que traz muito conhecimento para os pacientes, para todo mundo que está assistindo a gente, entender a importância da formação da equipe e de uma equipe coesa, né? Que anda junto já há algum tempo. Como você falou, a gente já está aí 3 anos quase trabalhando juntos, então faz toda a diferença. Uma equipe que já está alinhada, a gente sabe os tempos cirúrgicos, isso traz mais segurança para o paciente e, além de tempo também, a gente consegue agilizar, né? Então, eu já sei como ele faz uma coisa, como ele faz outra, já sei como a Aline também age nos passos dela, então a gente consegue andar junto aí, isso trazendo bastante segurança para o paciente. Eu acho que é uma das principais coisas. Acho que é isso. Aproveitando esse gancho, né, tu falou de tempo cirúrgico, das coisas que adianta, né, muitas pessoas acham que cirurgia é só arte, mas na verdade tem cada etapa milimetrizada e uma raça que tem muita mania é o cirurgião plástico. O cirurgião plástico é uma raça que tem mania. Conta pra gente, né, o que tu vê, né, sempre quando você está numa mesma equipe, que você olha que aquele passo ele é rigorosamente quase o mesmo, tem pequenas variações, obviamente, de acordo com o paciente que você está vendo, mas como que isso pode trazer segurança, se você acha que isso também traz previsibilidade de resultado, e quando você tem a sua outra vivência com outra equipe, com alguém que talvez não tenha uma habitualidade maior, o que tu sente de dificuldade, ou para você é a mesma coisa? Olha, eu acho que assim, aqui em São Paulo eu já auxiliei diversas pessoas, inclusive quando estava ainda na época da residência, então, né, a gente vai em diferentes equipes e a gente percebe que quando não é a mesma equipe, às vezes você fica demorando, né, não tem essa previsibilidade, né, dos passos cirúrgicos, isso acaba atrasando um pouco, lentificando o processo e quando a gente já está, como a gente já está bem alinhado, a gente rapidinho, não precisa nem falar, né? Eu acho que não precisa falar. Eu já sei o que é para fazer, a Aline já sabe o que é para entregar ajuda, sabe como ajudar. Então eu acho que isso faz total diferença. E quando vou, nos meus casos também, né, vai às vezes alguma pessoa diferente comigo, eu sinto muita falta, né? Então você tem que toda hora verbalizar aquilo e às vezes você tá focado, prestando atenção. E quando você tem a equipe alinhada, a pessoa já vai te entregar aquilo sem você pedir. E quando você tá com uma equipe diferente, alguém novo, você tem que pensar, falar. Então, como cirurgião, também você sabe, tem muita coisa na sua cabeça, né? Ali, não, agora eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer isso, preciso... tem um vasinho aqui que eu preciso cauterizar, ou eu preciso passar o próximo ponto. Então, quando você já tem a equipe alinhada, a Aline já tá ali, o fio já tá ali. Às vezes eu nem falei qual fio que eu quero, ela já me entregou, né? Então eu acho que isso acelera muito o processo, além de deixar mais seguro e mais previsível, né? Então não fica, mas qual fio que você usou ali? Qual fio que você usou ali? Os passos já estão alinhados com todo mundo, né? A gente vai já voltar nesse tópico também, que deu um gancho bem legal, vai ser o próximo tópico. Mas existe uma outra profissão que pouca gente conhece, eu até ouso dizer,
que na maioria das vezes o paciente que procura a gente, ele nem sabe, né, ou pelo menos não enxerga que aquilo é algo que é tão importante para uma cirurgia, mas eu já inicio esse alerta para dizer que cada membro da equipe tem sua importância, que é o instrumentador cirúrgico. E aqui eu trouxe a Aline, que a gente já está junto há muito tempo, né, acho que 6 anos praticamente trabalhando junto. Conta para mim, Aline, primeiramente, para esclarecer para o nosso público, o que um instrumentador cirúrgico faz. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sem exceções. Também agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar com vocês o tempo todo também. Com a doutora Vivi também, vocês são maravilhosos. Vamos lá. O instrumentador cirúrgico é responsável por muitas etapas da cirurgia. Desde o início de tudo, quando o doutor Iago está lá fazendo a marcação do paciente, a gente está fazendo toda a montagem da sala, a conferência de material, conferência de equipamento, conferindo se tudo que vai ser utilizado na cirurgia tá estéril, tá tudo certinho, enfim, para que nada falte durante a cirurgia. Isso, o pré-operatório, né? Durante a cirurgia, a responsabilidade é muito grande, principalmente na conferência. Se todos os materiais de fato foram esterilizados, se tudo que a gente vai precisar para a cirurgia está na mesa de cirurgia, se o paciente foi alocado de forma adequada, campos colocados, paciente pintado, se tudo tá certinho para o cirurgião poder entrar com segurança em campo e iniciar a cirurgia. Se as próteses vieram. Se as próteses vieram. Se os volumes estão corretos. Se tá tudo certinho, se tá tudo funcionando, equipamento. O doutor Iago tem muito equipamento, gosta de equipamento, né? Então tem que conferir isso tudo, tá tudo certinho, tudo alinhadinho. E durante a cirurgia, né, a grande responsabilidade de garantir que tudo está sendo de forma segura, estéril, se não está nada passando por contaminação, né? Então a gente precisa prestar atenção exatamente em tudo, apesar que o doutor Iago, ele presta atenção exatamente no serviço de todo mundo, no meu, da anestesista, da doutora Vivi, ele tá ali com o olho ali na cirurgia, mas o olho também todo mundo o tempo inteiro, né? Mas é de grande responsabilidade nossa também fazer isso. E assim como a doutora Vivi falou, o passo a passo da cirurgia, né? Hoje, pelo tempo que nós trabalhamos juntos, hoje ele não precisa ficar pedindo nada. Às vezes ele me pede até o fio errado e eu sei que ele não vai usar aquele fio, então eu dou certo na mão dele. É isso mesmo. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, isso é muito importante porque a gente consegue também otimizar um pouquinho o tempo cirúrgico, né? Porque a gente sabe que a maioria das cirurgias que nós fazemos é a famosa cirurgia da mamãe, né? São cirurgias grandes e são cirurgias que a gente tenta fazer, procura fazer sempre da melhor forma possível, da forma mais segura possível, né? Então, por isso que a gente já tem tudo isso muito alinhadinho. E depois da cirurgia, quando acaba a cirurgia para o cirurgião, não acabou para o instrumentador. Ainda tem curativa, a gente coloca cinta, coloca sutiã, espera o paciente acordar, o cirurgião também está lá aguardando o paciente acordar, mas a gente está ali, né, fazendo todo o trabalho braçal, né, vamos dizer assim. E depois toda a conferência também de material, pós a cirurgia, a quantidade de agulhas que foi utilizada, contagem de gase, compressa, todas essas coisas são de extrema importância para a segurança do paciente também. Tá. Então, ela falou bastante, ela falou que estava tímida, quase não volta a fala pra gente aqui, mas acho que deu para entender que, imagina. Que a função é muito importante, muito cheia de coisas, né? Exato. Cheia de atribuições. Começa antes da cirurgia e termina depois, que a cirurgia também acaba. O instrumentador, basicamente, ele prepara tudo, né, e garante um andamento de forma harmônica. Como a gente trabalha junto há muito tempo, né, mas todo mundo sabe que isso é uma profissão, é um trabalho. De vez em quando a gente acaba passando por períodos, seja precisa desfalcar, tem férias, alguma coisa faz, e de vez em quando acaba vindo outros instrumentadores que não vêm, né, com certa frequência, e essa é uma fase que, inclusive, a gente acaba ficando um pouquinho mais ansioso, né? Eu particularmente, se a cirurgia não acontece daquele jeito, daquele passo a passo no começo, parece que tudo no caminho me deixa mais agoniado. Esse ano, né, na verdade, no ano passado, né, que a gente começou, agora tem mais um instrumentador integrando a equipe para garantir que quando a gente tiver um desfalque de uma profissão que é extremamente importante para esse andamento e esse alinhamento da cirurgia, a gente não fique
com esse desfalque. Mas aí, conta pra gente, Aline, um pouquinho, né? Apesar de estar com a gente há bastante tempo, tu já trabalhou com outras equipes, eu te conheci, inclusive quando eu era auxiliar de um outro cirurgião, né? Mas tu já foi, fora esse outro cirurgião, com outras equipes. Conta pra gente o que você observa mais de diferença, não em o que é melhor, o que é pior, mas experiências diferentes, o que você nota, o que muda. Conta um pouquinho pra gente. Acho que assim como você falou, né? Todo cirurgião tem sua mania, né? Então não tem o certo a ser feito, né? Cada cirurgião vai entregar o seu melhor, cada cirurgião tem a sua técnica específica que vai seguir. Então, quando você não tá nesse alinhamento, né? Você, fui cobrir alguém, fui com uma outra equipe, e você não sabe, não entende o tempo cirúrgico do cirurgião, isso é ruim para você e para ele também, porque toda hora ele vai ter que te falar se é alguma coisa diferente, se não é, enfim, né? Então, esse alinhamento, quando as equipes elas estão alinhadas, isso é extremamente importante. Quanto a técnicas, né, como coloquei aqui, cada um tem a sua. Então, é muito ruim você questionar um cirurgião. Por que você fez assim? Por que você fez desse jeito, né? Então, isso é muito ruim durante a cirurgia, né? A gente acaba ali, ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando, né? Porque a gente não está entendendo que aquela é a técnica dele. Então, essa diferença, né, entre equipes, ela é ruim quando ela não é rotineira, né, dependendo aí do cirurgião, justamente por isso, porque quando tá tudo alinhadinho, consegue seguir direitinho ali conforme cada um quer. Você já sabe o porquê que ele fez aquilo, por que ele fez pediu aquilo, aquele fio, exato, né? já sabe qual o motivo, né, o porquê das coisas. Tudo vai indo, né? Agora eu vou voltar aqui para Viviane, para fazer uma pergunta para ela em específico, né? Então, Viviane opera com a gente há bastante tempo, mas também tem os casos dela, inclusive agora está querendo ir para outra cidade. Eu falei para ela não ir, que as pacientes estão vindo para cá, fica aqui, mas ela quer começar a me abandonar, isso eu já estou ficando preocupado, né? A Viviane faz parte da nossa equipe, tem outros cirurgiões, né? Em especial o Dr. Marcos Noronha, que está iniciando, integrando a nossa equipe, mas outros cirurgiões já passaram por nós também. E a gente sabe que, querendo ou não, por mais que a gente fez residência, então viu vários cirurgiões operar, todos nós já auxiliamos outros cirurgiões, mas aquilo que a gente, de tanto ver pessoas diferentes operar, você acaba abstraindo, né, ou absorvendo, talvez essa seja a palavra, aquilo que de melhor você agrega. Então, esse profissional tem isso, esse profissional tem aquilo, e você dali vai fazer aquilo que mais te agrada, né? Igual os pacientes, cada um quer uma coisa diferente. Tu percebe isso, que essa identidade ela vai sendo construída, que é quase um relacionamento, daqui a um tempo as pessoas começam a pensar um pouco mais parecido, não em outras coisas fora da cirurgia, né? Porque a gente pensa algumas coisas diferentes, mas cirurgicamente falando, você acha que as coisas começam a se parecer, as evoluções do pós-operatório começam a se parecer, mesmo quando você tem seus casos? Conta pra gente. Com certeza. Acho que as ideias de cirurgia em si, você começa a ver, eu, né, assim, vejo muito como você faz as mamas, a lipo, então você começa a entender como fazer e ver o resultado, né? Então eu fiquei bastante tempo acompanhando o pós-operatório, tô ainda, né, acompanhando, então você vai vendo os resultados, vê o que foi feito na cirurgia, vê o pós-operatório e entende aquilo melhor. Então, como é uma técnica que você sempre vê, você começa a reproduzir, começa a ver mais valor naquela técnica do que em outras, não que outras não tenham, cada um vai pegando familiaridade, mas eu acho que talvez a melhor técnica para você seja aquela que você mais faz, né? Então, você vai pegando prática e vai tendo mais destreza naquela técnica e entregando um resultado melhor. Então, com certeza, eu acho que à medida que a gente vai trabalhando sempre junto, operando sempre junto, vendo as evoluções, eu vou tendo resultados mais próximos, mais parecidos, né, com o que a gente sempre faz na nossa cirurgia, porque é o que a gente está todo dia ali fazendo, né, é a rotina, né, então eu acho que isso faz total diferença, assim, e eu vejo que a gente
talvez quando começou a trabalhar junto pensava mais diferente ainda e agora cirurgicamente tem cada vez se aproximado mais. Entendi. Isso me faz lembrar uma coisa até bem engraçada. Eu saindo da residência, né, finalizando, assim, eu acompanhava muito um outro cirurgião. Inclusive foi quem me ensinou a fazer a Mama in L, né, que quando a gente aprendeu era Mama in L para todo mundo, que hoje a gente tem um pensamento de que é diferente os diferentes não podem ser iguais, então não tem como você abordar pessoas diferentes com características diferentes e trabalhar da mesma forma igual. Então quanto mais o cirurgião tem um arsenal, melhor ele consegue vencer as dificuldades, mas esse cirurgião especificamente, né, de tanto acompanhar, de tanto auxiliar, as cirurgias estavam ficando parecidas, até o ponto onde ele virou para mim e falou assim: eu olho o teu stories, eu não sei se a cirurgia é minha ou tua, porque os casos eram muito parecidos, né? E obviamente ele era uma referência para mim, ainda é um cirurgião que opera super bem, e se ele assistir esse podcast ele vai saber de quem que eu estou falando, né, que é o Dr. Guilherme. Porque você tem que ter inspirações aí também ao longo do caminho. Pensando nesse tópico de né, segurança para o paciente, hoje assim, grande assunto em cirurgia plástica, principalmente cirurgia plástica corporal, são as associações e o tempo cirúrgico, né? Quando aqui em São Paulo é um pouquinho diferente de outros estados, outras cidades, onde alguns hospitais aceitam que o cirurgião opere só o cirurgião titular da cirurgia, e às vezes, quando muito, uma ou duas instrumentadoras, e aqui em São Paulo, né, graças a Deus por isso, pelo menos os hospitais bons, eles exigem que uma equipe seja completa, ou seja, composta por um anestesista, 2 cirurgiões pelo menos, e um instrumentador cirúrgico. Isso, obviamente, se um dos cirurgiões passa mal e morre, tem um outro cirurgião para completar a cirurgia. Por que não do anestesista? Porque sempre no hospital tem mais anestesistas de plantão, mas não necessariamente tem um cirurgião, né, cirurgião plástico especialista naquilo. Vendo essa prática toda e o tempo, né, baseado numa equipe completa que opera sempre junto, eu quero que tu conte, inclusive, da experiência, né, quando a Viviane entrou na nossa equipe, tinha um outro cirurgião que também trabalhava com a gente, estava um pouquinho mais tempo, a Viviane entrou, né, de início, a nossa equipe, né, na formação atual que tem, ela levava um tempo para realizar uma cirurgia combinada, né, uma tripla, o famoso mama makeover, né, lipo, abdômen e a mama, e hoje a gente percebe um tempo um pouco diferente, né, um tempo mais reduzido e mais fixo. Aqui tu atribui isso, né, se tu percebeu, né, na tua opinião, com relação a cansaço, mudou tempo, mudou, o que mudou? Sim. Quando eu entrei, a gente não tinha alinhamento nenhum, né? Então eu estava ali me ambientando a equipe. Vocês já estavam juntos, Manaíra também já estava, né, ali de anestesista, então eu entrei e fui me ambientar a equipe. Então foi como, no começo era como um auxílio que a gente vai para qualquer cirurgião, né? Que aqui em São Paulo tem bastante. E a gente demorava mais tempo. Com o tempo que foi passando, a gente foi alinhando isso cada vez mais. A gente foi agilizando. Já sei como que ele gosta que faça infiltração, ou como que são os pontos na mama, na areola e tal lugar. Então, a gente não tem que ficar, né, repetindo, refazendo, porque muitas vezes quando você faz de um jeito que está habituado e o cirurgião principal não está habituado daquele jeito, ele está habituado de outro jeito. Então você tem que refazer um passo, isso toma tempo. Com certeza o nosso tempo diminuiu, assim, eu acho que mais de 1 hora, né? Acho que já tem diminuído cerca de quase 2 horas nos procedimentos, né? Do começo para agora, eu falo assim. Do que a gente começou, também acho, tá? Eu acho que o mais importante é que cada um sabe o passo, sabe aquele ponto, né? Então, a cirurgia ela tem múltiplos passos. Uma cirurgia corporal ela tem a lipo, tem a tecnologia, são várias tecnologias, então a gente vai fazendo isso tudo de forma harmônica, então não precisa ficar voltando muito tempo no mesmo local, o que invariavelmente acarreta no melhor tempo.
E eu acho que, só você tinha falado também, a questão do cansaço, assim, eu acho que como todo mundo flui melhor, você chega no final da cirurgia muito menos cansado, assim, você chega mais tranquilo, porque você já sabe o que é pra você fazer, você vai ali, faz e pronto, não tem que refazer, ou não tem que falar... Até porque, assim, até pra corrigir a outra pessoa, não é um cansaço mental, né? Não é assim e tal. Então você tem que se desgastar pra corrigir a outra pessoa, porque não é legal você ficar fazendo isso toda hora. Tanto é que o dia que a doutora Viviane não tá... Faz falta. Faz falta. Então, eu acho que tanto o cansaço físico como o cansaço mental, hoje em dia, é muito menor ao final da cirurgia, com certeza. Isso é algo que tanto é que em janeiro, né, desse ano a gente teve uma maratona de acho que 10 cirurgias quase em 5 dias, né, cirurgias grandes, porque a gente teve um contratempo que precisou aglomerar mais as cirurgias e a gente saiu cansado, com toda certeza, cirurgias grandes, cirurgias difíceis, todo mundo saiu bem, a gente conseguiu, mesmo acabando tarde, porque às vezes as cirurgias começavam mais tarde, isso acabou fluindo porque a equipe estava alinhada. Um ponto que a gente não vai ter anestesista aqui para falar, mas eu vou trazer ela especial. Estou frisando aqui para ela se sentir culpada de ter faltado esse podcast nosso, que é a doutora Manaíra, que é a titular da anestesia da nossa equipe, né? Ela é a principal, está com a gente também há muito tempo, né? Quase 5, 6 anos. Eventualmente, quando ela não pode estar aí, vem algum outro cirurgião ou outro anestesista que também está habituado. Pode ser que você é nosso paciente e não tenha conhecido ela, mas 90% das pacientes nossas são anestesiadas por ela, né? Mas ela gosta de viajar muito para a França e aí isso é um problema, às vezes, né? ela não pode. Prioridades, né? Prioridades. Não pode porque ela está na França. Exato. E aí eu quero até trazer um ponto, né? A Aline falou pra gente que eu fico de olho no trabalho dos outros, né? Querendo ou não, isso foi um foco de discussão recente no ambiente cirúrgico nosso, porque cirurgia é tudo focado lá, os ambientes mais calmos acaba tendo uma interação um pouco maior da equipe, né? E a gente estava conversando sobre responsabilidade no ambiente cirúrgico, e que, no geral, na maioria das vezes, recai sobre o cirurgião, responsabilidade sobre todos os outros profissionais que estão presentes, mesmo que eles também tenham suas próprias responsabilidades. E no início, né, todo mundo trabalhou em outras clínicas, né? Antes da CIP, eu trabalhei em outras clínicas para outras pessoas, a doutora Viviane trabalhou e a maioria dos cirurgiões também, porque é uma forma de você ter seu trabalho conhecido. E uma dessas outras clínicas, na maioria das vezes, ela é composta somente pelo cirurgião e pelo instrumentador, né? E algumas vezes, nessas clínicas, eles ainda oferecem um instrumentador para o cirurgião. Então, tá a pessoa sozinha, com o instrumentador sozinho, que ele não conhece, que conheceu na hora, e o anestesista é o de plantão, que você conheceu na hora. Viviane, tu que já passou por essa experiência, conta pra gente, né, o que você vê de diferente. É totalmente diferente, porque às vezes você chega lá e tem anestesistas bons, tem anestesistas que a gente simplesmente não conhece, não sabe se é bom ou não, e a gente vai entender ali na hora, né? Então eu já tive problema com a ideia não bater com o anestesista, então eu querer falar uma coisa, olha, pode ajustar tal coisa, a pressão, a frequência, então, né, a gente fica de olho no monitor, a gente, como você falou, no final das contas, a responsabilidade recai sobre o cirurgião principal, ainda mais nesses casos onde o anestesista é da equipe, não é o da equipe, é o anestesista de plantão, então a gente tá de olho em tudo. Mas quando você tem alguém que não é da sua equipe, você precisa ficar ainda mais alerta, ainda mais prestando atenção em tudo. E quando você tem, por exemplo, igual a gente tem a Manaíra, a gente tem uma pessoa que passa total segurança, que tá ali de olho no monitor o tempo inteiro, precisou de alguma coisa, ela tá disponível, a gente fala, mano, esse aqui consegue ajustar pra gente, tá totalmente diferente. Eu acho que essa experiência do seu anestesista é, assim, indispensável. Traz mais segurança para o paciente e para a gente também, né? Sim. Ou seja, né, basicamente a pessoa que botou o paciente para dormir está lá 100% para fazer acordar. Exato. E não dividindo a atenção em 2 salas. Um detalhe que eu vou ressaltar é que, assim como cada cirurgião tem sua mania,
cada cirurgião, o próprio paciente dele vai evoluir de uma forma diferente, com cuidados diferentes, sangramento diferentes. Então, isso tudo requer manejos diferentes que depois, com hábito, o anestesista ele já sabe e já se prepara até para evitar que aquela intercorrência aconteça. E aí, Aline, agora para ti, né, eu acabei de contar esse contexto que muita gente não sabe, então, principalmente no início da carreira, que você passa por essas experiências de cada dia uma pessoa nova, uma outra pessoa também começando, nesse ambiente onde não tem uma equipe de fato, né? A equipe já não é completa e você ainda descobre cada pessoa naquela hora. Muitas vezes o instrumentador acaba fazendo o papel de cirurgião, ou seja, ele apresenta, ele auxilia e, por vezes, até dá ponto, né? Para quem não sabe, isso acontece muito, então fique de olho naquela cirurgia barata, tá? Conta pra gente, tu com certeza já passou por essa experiência, fala o que tu vê de diferença, né? Sim, o meu começo também foi assim, né? Foi em clínicas assim, dessa forma também. Enfim, né? Conforme a gente falou aqui, cada cirurgião vai ter sua técnica, vai ter as suas manias, porém, quando você chega lá em uma cirurgia com um cirurgião que você não conhece, você não sabe quem é o paciente, você não sabe qual que é o procedimento de fato a ser feito, como que eu vou separar o material, se eu não sei exatamente o procedimento que vai ser feito, eu não sei exatamente o que ele vai usar naquele momento. Então, tudo isso acaba aumentando o tempo cirúrgico também. E para mim também é ruim não conseguir entregar aquilo que eu costumo entregar, que é de fato auxiliar o cirurgião exatamente em tudo que ele precisar durante a cirurgia. Então, assim, quando a gente chega em clínicas dessa forma, né, quando a gente não tem esse alinhamento da equipe, quando a gente não tem todo esse entrosamento, né, dificulta tanto para a gente quanto para o cirurgião. E sim, o instrumentador muitas vezes precisa fazer o trabalho aí do cirurgião auxiliar, principalmente nessas clínicas, né, porque é só o cirurgião. Eu me lembro que bem no comecinho eu ainda não trabalhava com o Dr. Iago oficialmente, e quando ele começou a operar, eu indicava algumas pessoas, né, pra ir. E todos os dias ele tinha uma reclamação. Não, essa menina você não vai mandar de novo, não. Não, essa não sei o quê, essa não sei o quê. Justamente por conta disso. Como ele já ia há algum tempo, né, com a outra equipe que eu fazia parte, ele estava um pouquinho mais acostumado também, né, e enfim. E aí foi passando o tempo e a gente foi alinhando as coisas dessa forma. Mas isso faz muita diferença. Para o instrumentador também é muito ruim você não entender o que o cirurgião vai fazer, e também todas as outras coisas que envolvem, né? Questão de anestesia também, o cirurgião não está feliz ou está preocupado, ou isso ou aquilo, tudo isso aumenta também o tempo cirúrgico, que acaba prejudicando também aí, dependendo, né, o paciente pelo tempo que aumenta. A verdade é que a Aline deixa a gente mal acostumada mesmo, né? Porque ela é muito boa, ela entrega tudo antes da gente pedir, então quem não faz igual a gente fica mal acostumado, aí fica difícil. Olha aí, olha o puxa-saquismo uma hora dessa. A gente tá aqui tarde da noite, não sei que hora tá ouvindo, mas tá tarde, aqui tá chovendo e tá vindo puxa-saquismo uma hora dessa, tá? Mas isso é verdade. Então, hoje, né, só para vocês entenderem, a equipe está aumentando cada vez mais, então sempre tem outros dois cirurgiões que fazem parte também da equipe. Agora o doutor Marcos, a gente trouxe a doutora Viviane Inês, quem sabe no próximo a gente também traz, que a Viviane está há bastante tempo com a gente, né? Então ajuda a gente no pós-operatório, né? Se você é paciente nosso, com toda certeza você conhece ela, né? Extremamente competente, até mais carismática do que eu, algumas pessoas dizem, brincadeira. As pacientes não acreditam, mas eu sou uma pessoa extremamente... Tenho mania, sou meio chato quando as coisas não estão exatamente do jeito que eu quero, né? Assim, não o que eu quero, mas que eu acho que deveriam ser, não necessariamente é o que eu quero. Isso parece, né, que desanima, as pessoas até brincam. Normalmente, um ambiente cirúrgico, ele é um ambiente de concentração, né? Mas não é um ambiente onde tá lá, a gente opera uma cirurgia 6, 7 horas e tá todo mundo calado o tempo todo, sério? Ninguém conversa, sério. Claro que não, a cirurgia flui, a gente conversa, escuta um pouco de música, lógico, sem perder o foco. A maioria das músicas é sertanejo, mas de vez em quando me fazem ouvir Sandy Júnior. MPB, hoje foi forró, né? Hoje foi forró. E, né, obviamente, quando uma etapa não está fluindo tão bem ou aquela cirurgia está com um pouco mais de dificuldade,
é quando fica todo mundo calado e aí sabe que tem alguma coisa mais difícil acontecendo na cirurgia. É isso que eu ia falar. Se tá todo mundo brincando, conversando, tá é porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando tá todo mundo quieto... É que a dificuldade chegou. Né? Então, isso é algo que ninguém nem precisa falar, as coisas vão acontecendo. E apesar da gente estar com um tempo bom de cirurgia em velocidade, né, sem perder qualidade, se precisa reabrir ou refazer, o que a gente sempre fala para o paciente, inclusive na consulta, a gente só sai quando a gente está feliz com o que está vendo, né? Independente do tempo, mas tem aquele detalhe que a programação tem que ser para que toda a cirurgia, independente se uma, se duas ou até mesmo a cirurgia tripla, ela aconteça dentro de um tempo previsto, tá? Viviane, eu quero que tu me conte, né? Você faz parte da equipe, mas tem uma aptidão aí pela reconstrução mamária, fez uma formação complementar além da residência em reconstrução mamária e a gente acaba, querendo ou não, né, utilizando parte da estética na reconstrução e o contrário também é vice-versa. Agora está com uma ideia da cabeça de viajar para fora e fazer um curso só de reconstrução de mama microcirúrgica e ela quer ir para o interior, né? Eu falei, onde você vai fazer essa cirurgia lá? Mas conta pra gente dessa tua outra experiência, o que trabalhando com a reconstrução, com pacientes com câncer, né? O que você quer para sua vida, o que isso pode agregar na prática como um todo? Conta um pouco pra gente. Eu sou, assim, apaixonada por reconstrução de mama. Eu falo que se eu pudesse fazer só isso, eu gosto muito. Então, é uma área que você lida com a paciente e ela tá, assim, num momento vulnerável, mas aberta às possibilidades e tudo. Então, elas são muito abertas às propostas, ao que você propõe, ao que você entende. Então, é uma área que me encanta muito. Eu fiz, né, um ano aí de fellow de reconstrução de mama lá no Pérola. Era um trabalho que eu gostava muito, um trabalho no SUS, né, mas eu gostava muito de estar lá, de lidar com essas pacientes. Via casos muito complexos, né, de reconstruções grandes. Então, a gente fez reconstrução com grande dorsal, com retalho tran, usava também expansor, prótese. Então, você acaba aplicando a estética, o que a gente fazia também, né, de estética. Então, o que eu via da gente operando junto, conseguia levar para lá e, ao mesmo tempo, a gente consegue também aplicar conceitos da reconstrução nas cirurgias estéticas. Eu acho que isso são coisas que se somam, que andam juntas, né? E agora quero me aperfeiçoar ainda mais. Não sei se eu vou ter a possibilidade em Pouso Alegre de trabalhar com microcirurgia, né? Que é uma área que eu vou aí passar um mês fazendo um estágio. Mas eu acredito que sim, já tiveram algumas micro lá e vai ser um espaço novo que eu vou galgar aí para tentar abrir esse espaço para lá no interior. Apesar de ser interior, é um lugar que eu acho que cabe. E quantos habitantes lá, Viviane? Pouso Alegre, eu acho que tem uns 150 mil, mais ou menos. Tudo isso, Viviane? Tudo isso, bastante gente. Não conta as cidades vizinhas. Não, sem contar as cidades vizinhas, mas o Samuel Libânio lá, que é onde, né, atende o SUS, é o hospital de lá que atende o SUS e onde são as principais reconstruções, atende mais de 50 cidades da região do sul de Minas. Mais de 50 cidades. Lá é o polo médico da região. Então, tem bastante espaço. Entendi. Para quem não sabe o que é microcirurgia, defina isso com uma palavra. Microcirurgia, uma palavra é difícil, pô. Micro? A palavra é micro. Mas microcirurgia parece que é uma cirurgiazinha pequena e na verdade é o oposto, né? É uma cirurgia que geralmente é longa, uma cirurgia complexa, que a gente pega os vasinhos bem pequenos, pode ser feito com vaso, né, ou nervo, e vai grudar um vasinho em outro. Então vai tirar uma parte de pele de outro lugar e levar, por exemplo, no caso da mama, a gente pode pegar a pele do abdômen, corta aquele vasinho e vai ligar aquele vasinho em outro para que aquele retalho continue chegando, o sangue chegando, o sangue saindo, e a gente consiga reconstruir aquela mama com uma pele de outro lugar, de um lugar mais distante. Ou seja,
Um transplante. Exato, essa era a palavra que você queria. Essa palavra. É exatamente isso. Exato. Mas microcirurgia vem de usar microscópio, né? De coisa muito, muito pequena. Eu ia até te fazer uma pergunta, mas eu vou... Acho que a gente tá chegando aí perto do tempo. Acho que foi uma conversa boa. Até acho que se a Manaíra estivesse vindo aqui, que ela faltou hoje, né? Talvez a gente até fizesse um episódio um pouquinho mais longo. Mas eu quero deixar como mensagem, inclusive, para quem está assistindo a gente, que conhece, que está... ou conheceu o nosso podcast através do nosso trabalho, ou está conhecendo o primeiro podcast e vai conhecer o nosso trabalho, saiba que, habitualmente, né, quando você está contratando, está indo atrás de um cirurgião, por mais que você olhe para ele, ou olhe para aquela pessoa, você, por trás, está vendo toda uma equipe que compõe e que aquilo é alinhado. Que por diversas vezes os pacientes, alguns se preocupam e perguntam, aquela pessoa, você tem alguém que te ajuda nas cirurgias? Essa outra pessoa também é especialista, tem RQE, né? Tem instrumentador, o anestesista é seu ou é do hospital? Né? Tem gente que acaba não perguntando, mas tem pessoas que se importam. E isso, de fato, importa. E quando você faz um planejamento, né, com um profissional, é de bom tom que tenha uma equipe, porque isso garante que o tempo cirúrgico ele vai ser menor, porque vai estar tudo alinhado, que por diversas vezes a equipe vai estar mais descansada. Se a equipe está mais descansada, a cirurgia sai melhor, porque cansaço invariavelmente diminui qualidade de serviço, né? E que saiba reconhecer a importância de cada profissional que faz parte. Então, tira aquela função central, né, só daquele profissional e acaba entendendo que por trás tem uma equipe que cada membro dessa equipe ela traz um grau de importância muito alto, né? Então, só para finalizar, eu quero começar com a Viviane e depois a Aline vai fazer uma mensagem, né? O que você tira de tudo isso, o que o telespectador pode saber, né? E se caso ele vá, né, na tua equipe também, obviamente, o que ele pode encontrar, o que você quer deixar como mensagem. Eu acho que você, assim, já adiantou, falou aí tudo que, né, tem de mais valor, mas eu acho que entender que equipe é valor. O cirurgião não trabalha sozinho, é um trabalho extenso, cansativo, que envolve várias etapas. Então, trabalhar sozinho é fazer as coisas mais ou menos. Então, a equipe faz parte e isso tem muito valor em todas as etapas do seu procedimento. Então, eu acho que a mensagem é a gente entender o valor da equipe e como uma coisa assim de excelência, né? Então, se a gente procura o melhor cirurgião, a maior segurança, o melhor resultado, ele vem de uma equipe coesa, de um trabalho feito com mais pessoas, né? Acho que é isso. E você, Aline, conta pra gente. Bom, eu acredito que nós podemos pensar na equipe como uma unidade, né? Então, todos estão ali por um único propósito, pelo mesmo propósito. E o propósito é você, paciente, né? Então, todo mundo ali vai sempre entregar o seu melhor, fazer o seu melhor para que tudo saia da melhor maneira possível, porque ao final, né, é muito gratificante chegar no final da cirurgia e tá todo mundo feliz, né, sabendo que entregou ali tudo o que podia. E o Dr. Iago tem toda hora, todo final de cirurgia, ele fala assim, você acha que ela vai gostar? Acha que ela vai gostar? Você acha que tá bom? Né? Ele sempre gosta da opinião de todo mundo, porque é justamente isso. Quando não tá bom, a gente fala. Quando precisa refazer, ele vai refazer. Quando ele acha que precisa, ele é o primeiro também a opinar nisso, né? Então, eu acho que essa unidade, né, que compõe a equipe faz toda a diferença para que todos os nossos pacientes tenham o melhor resultado possível, um resultado de excelência. E todos fazem isso da melhor forma possível. Olha aí, ó, emocionante. Esse pessoal aqui falando é emocionante. Então, né, quero agradecer a todo mundo que participou, né, que assistiu, em especial quem participou desse podcast, a doutora Viviane, a Aline, né, que são pessoas que fazem parte da equipe, tiraram um pouco de tempo para esclarecer isso pro paciente, né? E no apagar das luzes, mas não menos importante, a doutora Manaíra apareceu para mostrar aí toda a importância do anestesista para a equipe.
Uma das coisas que vem sempre em consulta um dos medos do paciente, né, além de resultado, é medo de morrer na cirurgia e de não acordar. É o famoso medo da anestesia. E até para a gente conversar, né, depois como equipe, mas eu quero primeiro que tu explique, né, para a gente, para quem vai estar assistindo, para a gente, qual que é a importância do anestesista, o que ele faz, né? É verdade que o risco de morrer na anestesia é muito alto, então esclarece isso daí para a gente, conta um pouquinho. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite, né? Desculpe o atraso por chegar aí. Meu nome é Manaíra, eu sou anestesista da equipe do Dr. Iago. Acho que o principal de falar da anestesia é que a anestesia é o que garante a segurança do paciente durante a cirurgia. Então, a minha presença lá, esse é o cerne, é garantir que o paciente esteja seguro e que ele consiga passar pelo procedimento sem sofrer nenhum risco, né? Eu minimizo todos os riscos cirúrgicos e riscos que o paciente corre sendo submetido a esse procedimento. Então, é muito engraçado isso, o paciente ter medo da anestesia, mas é a anestesia que dá a segurança para o paciente enfrentar aquele procedimento. E ela começa muito lá atrás, ela não começa lá no centro cirúrgico, ela começa desde o primeiro contato que a gente tem com o paciente, que a gente conhece o paciente, bate um papo e faz umas perguntas que parecem às vezes até um pouco invasivo, mas já naquele momento eu já estou avaliando o risco daquele paciente. Esse risco é o risco da avaliação pré-anestésica, ele é individual. Então, cada paciente tem um risco diferente, que com perguntas simples a respeito de histórico de saúde, de uso de medicação, de peso, de idade, de procedimentos anteriores, a gente consegue estimar o que aquele paciente oferece de risco e o que eu preciso fazer para preparar que ele chegue lá no momento da cirurgia preparado e com esse risco minimizado. Como a gente já tem um entrosamento, a gente já se conhece, trabalha junto, o Dr. Iago consegue antecipar tudo isso para mim muito antes, já no primeiro contato dele com a paciente. Então a paciente ela já vem com os exames, com tudo bonitinho, tudo preparado, e aí que torna esse bate-papo mais simples ainda para mim, né? Ele já facilita meu trabalho. Isso é verdade. E um dos medos, né, que o paciente tem, além de morrer, de segurança e tudo que a Mana já está orientando para a gente, um dos medos é da anestesia geral. Ah, doutor, mas eu vou precisar da anestesia geral, vai ter o tubo, e se eu acordar no meio do procedimento, o que vai acontecer? Então, né, o que você acha da anestesia geral? Né, se tem risco de você acordar no meio do procedimento? E o que pode ser feito ou avaliado para que isso não aconteça, né, e esse medo não passe de simples medo, né, não uma realidade? Perfeito. Esse também é uma clássica, né? Todo mundo que vai tomar uma anestesia geral se pergunta assim, vou morrer, né? O que vai acontecer? Vou ser entubado? Acho que muito também pelo trauma da gente que viveu a época do Covid, né? Se fala intubação, todo mundo tem esse medo desse fantasma. E é aqui que eu entro para explicar. E eu até brinco assim, perdoe os anestesistas, mas meu termo que a gente gosta de falar, né? Anestesia geral é como se fosse o feijão com arroz da anestesia. Ela é a anestesia que garante os pilares da anestesia, ou seja, que o paciente esteja seguro, que ele não tenha consciência intraoperatória, que ele não se movimente e que a parte respiratória está assegurada pelo aparelho de anestesia e controlado pelo anestesista. Então, ela é a anestesia que supre qualquer procedimento que você for fazer, entendeu? Então, é um medo, mas ela que você fica com o paciente mais na sua mão, mais sob o controle dos sinais vitais, da frequência cardíaca, da pressão, da dor, da movimentação. Então, ela é a anestesia mais segura. Então, podem ficar tranquilos, ela é que garante que você não vai se mexer, não vai se lembrar, não vai sentir dor. 100% de confiança nisso, né? As outras anestesias, a gente consegue tirar a dor, a gente consegue tirar o movimento, mas tudo junto, não. É apenas a anestesia geral que garante que o paciente não vai ter memória, não vai se mexer, não vai ter dor e vai garantir que o cirurgião opere com tranquilidade e com segurança. E conta pra gente o que você faz, ou que aparelho específico, né, que garante que você saiba, né, que o paciente não acordou, né, que aquela história. Uma vez, eu vou até contar um fato curioso, a gente operava em outro hospital, ela já vai puxar esse gancho, a paciente voltou na consulta aqui com a gente e falou assim, doutor Iago, lá naquele hospital, lá, quando eu acordei, eu acho que eu acordei no meio da cirurgia, falou até pra gente,
e olhou na parede que tinha do hospital, que tem um relógio lá, que era um relógio com recortes de... Tinha uma foto de um boi com recorte de pedaço de carne, acho que daqueles coisas de frigorífico, né, onde mostra que cada pedaço do boi é uma carne. Eu fiquei pensando, a paciente afirmou isso categoricamente, é difícil, né, ela vai já contar uma das coisas que ela avalia para isso não acontecer, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, boi. E aí ó, a gente operava muito nesse outro hospital. No outro dia eu fui lá, olhei todos os relógios que tinha lá, era tudo relógio branco com nome. Eu acho que não tinha nada. Acho que a paciente, né, de tanto pensar isso, as pessoas, açougue, frigorífico, centro cirúrgico, aquele trauma que tem, ela acabou associando isso. Depois eu até tirei uma foto para ela e mostrei que isso não passava de uma coisa engraçada. Mas como é que você sabe que o paciente não acordou? Se é anestesia demais, se é anestesia de menos? Conta pra gente. Perfeito, né? Antigamente, a gente fazia essa avaliação subjetiva de acordo com os sinais vitais do paciente, ou seja, uma coisa muito pobre, pensando hoje em dia com a tecnologia que a gente tem. Hoje, a anestesia, graças a Deus, evoluiu muito, a gente tem diversos aparelhos para medir diversas coisas do paciente, mas o mais legal que existe hoje é o chamado BIS, que é o índice biespectral, que ele vai medir as ondas cerebrais e dar uma série de informações, mas, resumidamente, ele vai dar um númerozinho mágico lá, que o software desenvolve, que me diz o nível de profundidade do paciente. Existe uma faixa ideal que me garante que ele vai estar em plano anestésico, que a gente fala, que vai estar dormindo, que ele não vai ter memória intraoperatória e que ele vai estar sonhando, tá bom? Existe uma faixa, que são alguns números, que a gente fala que é de 45 a 60. Abaixo disso está um nível de profundidade muito grande, que não é necessário, e acima disso já é um risco do paciente ter algum tipo de memória intraoperatória. Então, hoje, os hospitais que a gente trabalha, todos têm esse aparelho e a gente fica lá, que eu falo, também brinco com os pacientes, que é a máquina que eu vou ler os sonhos deles. Olha aí, ó. E tem, inclusive, né, agora a gente puxa esse gancho puxando esse gancho para o contexto equipe, né? Por exemplo, você, né, faz parte da equipe nossa há um certo tempo, mas você também vai com outras pessoas, já foi com muitas outras pessoas, seja de cirurgia plástica, seja de outra cirurgia. Eu costumo dizer que o anestesista é aquela pessoa que fiscaliza, né? Quando a gente fala para o paciente que não dá para limpar indefinidamente, tem alguém que fica fiscalizando, né? Porque dependendo da quantidade de gordura que sai, tem uma quantidade de sangue que perde e tem várias coisas que o anestesista precisa fazer em decorrência disso. Mas você já foi com outros cirurgiões, ainda vai, né? Quando não está operando com a gente. O que você nota diferente? O que tem os cuidados diferentes? Quando você vai numa equipe nova, que não é aquela que você está indo todo o tempo, você sente alguma diferença? Então, queria que você discorresse um pouco sobre isso. Perfeito. Eu acho que isso que é a questão de uma equipe, né? Tem coisas que parece até clichê falar, mas tem coisas que eu não preciso nem falar pro Iago. A gente já se olha e ele já sabe o que eu vou querer falar para ele, o que ele vai falar para mim. Eu já conheço o jeito dele trabalhar, ele sabe o limite que ele pode ir, que ele não pode ir. Então, assim, eu não preciso ficar puxando muito a orelha dele. Ele sabe até onde pode ir, o que pode fazer. Ele já sabe olhar para mim e entender se o paciente está tolerando ou não está tolerando muito bem já a quantidade de ser lipado ou não. Essa é a diferença de quando você vai numa equipe nova, num hospital novo, assim, rotina é tudo nesses casos e no caso da medicina, assim, como eu disse, a anestesia é o pilar da segurança do paciente, ter essa rotina de uma mesma equipe traz mais segurança para mim, para ele e definitivamente para o paciente. Né? Tu já passou por alguma experiência que te gerou medo? Não vou nem perguntar das nossas, tá falando em outras equipes que já foi, alguém que foi uma vez, você acabou indo e falou assim, né, não vou mais, ou alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo com a nossa equipe. Se está com a gente até hoje, eu acho que não passou um medo desse tão grande que não quis sair, né, nesse sentido, mas queria que contasse um pouquinho para... Sim, graças a Deus de passar um aperto pela pessoa com a qual eu estava junto, não. Já trabalhei com pacientes mais complexos, né, porque nosso paciente da plástica, ele é um paciente que a gente diz que é o mais redondinho possível que chega para operar, né? Ele é um paciente que ele tá bem avaliado, né? Por isso que eu falo que a gente trabalha com uma equipe alinhada. Ele vem bem avaliado, ele vem bem estudado os riscos dele. Então, ele é um paciente que o desafio é outro. O desafio da cirurgia não é o desafio do paciente. Apertos que eu tenho passado foi
quando eu trabalhava mais com pacientes mais graves, eu trabalhei muito com pacientes oncológicos, em pediatria oncológica, então o desafio vai mais pela questão do paciente vir muito doente e eu ter que lidar com os desafios do paciente, mas graças a Deus as equipes com as quais eu trabalhei são todas notas 10. Foram tudo bem, né? Olha aí, tá... Mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né, gente? Quem for olhar aqui, ela tá puxando o saco pra todo mundo, tá? Então, corta aqui se alguém tá vendo aqui que é de outra equipe. Brincadeira, tá? A Mana, a gente se conheceu, pra quem não sabe, né? A gente chama Mana, mas doutora Manaíra, porque a gente se conheceu, né, fora do ambiente, a gente fez residência no mesmo local, tanto eu, ela, a doutora Viviane, nós somos da Universidade Federal de São Paulo em residência. Apesar dela estar na época que eu era residente, fazendo também anestesia, ela estava terminando. A gente se conheceu trabalhando na vida. E para quem não sabe, né, se você for olhar, inclusive, sobre a minha formação, eu sempre gostei muito de paciente grave, trabalhei em algumas UTIs por aí, que eu queria ser cirurgião cardiovascular, mas a vida acabou me levando para a cirurgia plástica e sou muito grato por isso. Mas a gente se conheceu no ambiente de UTI, atendendo paciente grave. Manaíra, de início, uma pessoa bem brava, acho que ainda é, né? Mas é uma pessoa que vocês gostam. E lá acho que a gente teve uma interação boa, então todo mundo cuidando de pacientes no mesmo sentido em prol pro cuidado, e lá a gente foi desenvolvendo essa afinidade. E quando ainda residente, a gente falou, um dia que tivesse um fluxo bom, eu ia trazer ela para a equipe nossa. E assim se foi, né? Aconteceu. Conta pra gente se tu lembra um pouco do contexto, como que foi da vida. Olha, isso aí dá um podcast só das histórias dessa época, né? Foi muito isso. A gente se conheceu fazendo a mesma residência, mas onde a gente começou a conviver muito mesmo foi na época de UTI Covid. E é isso que a gente tá falando, né? Foi um desafio, acho que pra todo mundo, uma coisa que ninguém experimentou antes e esperamos não experimentar de novo. E que aí pegou essa confiança de lidar com um paciente grave, né? Aprendi muito medicina com ele também deve ter aprendido alguma coisa comigo, espero, né? Claro, tinha que sedar todo mundo, né? Eu não sabia como é que era a sedação direito. E a parceria vem daí, né? Quando você tá trabalhando, que é isso que a gente fala, né? Da época de plantonista. O plantão, ele não é bom ou ruim pelos pacientes que você tá lá, pelo lugar que você tá. O plantão é bom ou ruim pelos colegas que estão com você. E foi aí que a gente aprendeu mesmo como que a gente estava no meio do furacão, pacientes graves, hospitais públicos, ou seja, não com tanta infraestrutura para lidar com aquela quantidade de gravidade de paciente, só que a matéria humana dos colegas que estavam juntos era fenomenal. Então a gente conseguiu, tenho certeza que fazer o nosso melhor com o que a gente tinha, muito pelo que a gente pela gente e pelo quem estava junto com a gente, né, pelos nossos colegas. Então, um dia a gente faz um outro podcast para contar as histórias dessa época, né? Um podcast só para isso, só da né? UTI Covid. Aquela época, para quem viveu, muita gente já esqueceu. Foi uma época um pouco mais conturbada, a cirurgia não acontecia e eu até ouso dizer, né, que passado aquele período crítico, no pós o passado sofrimento, a gente acabou, né, a cirurgia plástica desenvolveu muito mais e, curiosamente, ela cresceu e se difundiu mais depois da Covid. Acho que as pessoas comiam, bebiam demais em casa, era muita live, e aí logo depois veio o boom da cirurgia plástica ainda mais, e não graças a Deus pelo Covid, pelo contrário, mas graças a Deus que a cirurgia plástica se desenvolveu um pouquinho, a gente pôde tá montando essa equipe. Mas para a gente finalizar, Mana, conta pra gente, deixa uma mensagem pra gente sobre o que você acha de uma equipe, o que pode ser alinhado, o que traz para o paciente ser um anestesista presente da sala, um anestesista para aquele paciente, o que traz de vantagem não ser um plantonista que acabou de conhecer aquele paciente no centro cirúrgico. Sim, perfeito. Eu acho que assim, quando você vai buscar fazer um procedimento, a gente às vezes pensa assim, o anestesista é coadjuvante, e realmente ele é coadjuvante mesmo, mas você precisa... assim, ele não é quando você busca o médico, ele não vai ser a pessoa com quem você vai ter o primeiro contato, e muitas vezes é muito difícil você escolher o seu anestesista para fazer o seu procedimento. E eu entendo que isso é certo, por quê? Porque o anestesista tem que ser o anestesista mesmo da equipe, que está entrosado. Porque
ocorrência de uma intercorrência, que a gente fala de alguma coisa que foge do padrão, ou que o paciente oferece um risco, acontece alguma coisa que precisa de ação rápida, se a equipe não tiver integrada, se a equipe não se conhece, não tem um tempo de ação rápido, isso pode prejudicar até no desfecho. Então, quando você... essa que é a diferença. Quando é uma pessoa diferente, que ela tá ali do plantão, conheceu o médico naquele dia, ela tem outros pacientes para trabalhar naquele mesmo dia, ela não vai fazer só aquela cirurgia, não conhece a equipe direito. Então, às vezes, isso acaba um pouco com o entrosamento com a rotina da equipe e pode interferir, sim, no seu resultado. Então, quando você for buscar um médico, é uma pergunta que a gente não faz, mas que é importante fazer, né? Quem é a equipe, quem é o primeiro auxiliar, o segundo auxiliar, a instrumentadora e quem é o anestesista, porque vai ser ele que vai tomar conta de você enquanto o cirurgião estiver operando e ele que vai dar tranquilidade para o cirurgião focar na tua cirurgia e não ficar preocupado com seus sinais vitais, porque ele sabe que vai ter alguém ali para isso, que ele confia. Então, acho que é isso. Excelente, Mana. Então, assim, eu quero agradecer, principalmente por desmistificar, né? Tá uma pessoa que está na nossa equipe há bastante tempo, que a gente confia no trabalho, é excelente, de uma formação excelente e que, de fato, traz confiança, né, tranquilidade para que a gente possa estar realizando o procedimento cirúrgico mais calmo. E olha o tanto que ela pensa em vocês, que a gente opera no calor, né, para garantir que você não sinta frio no pós-operatório. E isso não é comum, tá? Tem hospitais que a gente passa frio, o paciente também. No caso dela, ela prefere que a gente sofra um pouquinho, mostrando cuidado. E eu agradeço. Eu brigo com eles falando, é pela paciente, é pela paciente. A gente está suando, mas é tudo por vocês. Então, quero te agradecer, tá? Muito obrigada. Pela participação hoje. Eu que agradeço. Imagina, por esclarecer tudo, tá? E em breve a gente vai ter um podcast especial só para falar da anestesia. E aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, que é um tema que as pacientes têm aí grande dúvida e com certeza querem mais esclarecimento. Combinado, gente. Muito obrigada, então. E aí a gente fica à disposição. Parabéns pelo podcast, acho que vai ser muito legal pela iniciativa. E é isso, desculpe o atraso. Imagina. No apagar das luzes, Manaíra chegou.